Fala pessoal, bom demais? Paulo aqui do Treino da Galinha, Agroaves aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto aqui sobre a postura 2 das galinhas. Você sabe o que significa postura 2? Não? Nunca ouviu falar? Continua nesse vídeo aí que você vai aprender tudinho sobre o que é a postura. Então pessoal, a galinha ela tem várias fases na sua vida, né? Tem as fases aí do seu nascimento, né? Que é a fase pré-inicial, né? Elas são as bênçãos, né? Elas estão bicando aqui, ó, o pé do negócio, né? Olha aqui. Isso, vazou tudo. Olha pra você ver. Aí elas não deixam quieto para filmar aqui pro YouTube. Então a galinha tem as fases, né? Igual eu tava falando, né? A pré-inicial, fase pré-inicial, que são os pintinhos, vão ali entre 1 e 10 dias, né, onde você tem um tipo de ração. Depois você entra na fase inicial, que é do 10º dia até ali até 60 dias mais ou menos ali da ave ali, é considerado a fase inicial da criação, tá? Depois você tem a fase aí de recria, né, que é a fase de crescimento. No caso aí a gente fala, tem gente que fala que é a fase da recria, outros falam que é a fase de crescimento, né, que vai de 60 dias aí, no caso aí da postura, tá gente? No caso de 60 dias aí até lá no primeiro ovo, tá? Em torno de 105 dias mais ou menos, entendeu? E aí a gente entra com a pré-postura, tá? Que é uma outra fase, onde você vai entrar com a ração diferente ali, né, onde você vai tirar o trigo no caso e vai colocar o calcário, o calcítico, que é onde vai fortalecer os ossos da ave e vai dar a formação dos ovos, né? E assim que deu o primeiro ovo, aliás, errei aqui, desculpa, tá? Não vou editar não, vou voltar aqui porque a gente erra mesmo, tá? Então até ali por volta ali de 100 dias ali mais ou menos, 105 dias, você vai começar a pré-postura. A pré-postura, cara, é uma semaninha, 10 dias no máximo ali. Dá o primeiro ovinho, você já começa com a ração de postura 1, tá? Normalmente a fase das aves a gente fala em semanas, né? Então, essa postura 1, a gente conta ela até a 57ª semana, né? Então, com 57 semanas, até 57 semanas, ela é a postura 1, tá? E na 57ª semana em diante, 50ª semana, nem sei gente, 57 semanas em diante, os portugueses aí bonitinho aí, depois me corrige, entendeu? Aí você entra com a postura 2, tá? E o que muda? O que é a postura 2? Tá? A galinha, imagina que é igual um ser humano, né? A gente tem as fases da nossa vida. E tem uma fase que é uma fase nossa, onde a gente tem, né, a fase mais madura. Às vezes a gente é adolescente, a gente come pra caramba, não engorda, né? A gente tá ali na atividade, mas depois você vai ficando mais maduro. Se você comer a mesma quantidade, você vai engordar, você já não consegue correr do mesmo tanto. Então você precisa de outros nutrientes aí para você se fortalecer, né? Normalmente depois dos 40 anos é ideal que a gente entre com a suplementação alimentar, para assim a gente continuar tendo uma vida saudável, tá? Então no caso das galinhas, né, essa postura 2 é uma nova fase de vida delas, né, onde elas estão mais maduras, entendeu? Então elas precisam de outros nutrientes na ração. No caso, a ração nossa, a gente é que faz aqui. E no caso, quando você faz a ração, a base da formulação da ração é o núcleo. O que é o núcleo? O núcleo são os minerais, né, as vitaminas, que é um composto, né, que eles fornecem para a gente, que você pode comprar esse composto. E com base nesse núcleo ali tem a formulação da ração, tá? Cada núcleo tem a sua formulação de ração. No caso aqui a gente usa o núcleo da Farri,
Então é um núcleo que a gente considera muito bom e com base nele, né, que a gente formula a nossa ração. Então o que que altera nessa fase 2? Que na fase 2 a galinha ela precisa de mais energia, ela começa a consumir mais energia. Então nós vamos ter um aumento aí, um pouca coisa, no fubá, né, no caso que é a energia, que é o milho, né? Então a gente aumenta um pouquinho o milho, diminui um pouco a proteína, tá? Então nessa fase a gente vai diminuir um pouquinho a proteína. Vamos aumentar um pouquinho o calcário calcítico, tá? Que aí vai fortalecer mais os ossos, ela vai precisar de uma forcinha maior nos seus ossos ali, na sua cartilagem e também nos ovos. A gente começa a perceber que alguns ovos começam a vir com a casca um pouquinho mais fina, então você vê que, né, o calcário calcítico ali a gente vai ser usado ali para fortalecer essa casca desse ovo e também a estrutura da ave, né? A sua cartilagem, seus ossos, né? A estrutura dela, entendeu? Então muda basicamente isso. O núcleo, a quantidade de núcleo continua a mesma. Então aumentamos aí a energia, diminuímos a proteína. Opa, o que aconteceu aí? Fala para nós. Aumentamos um pouquinho o calcário calcítico, entendeu? E o núcleo se mantém o mesmo, tá? É muito importante você respeitar essas fases da galinha, entendeu? Por quê? Porque ela tem alteração, né, na sua musculatura, no seu organismo, então a gente precisa entrar com suplementação, com alimentação diferenciada para que ela possa manter ali, manter-se saudável, manter-se forte, continuando a manter a sua postura em alta, tá? E ela possa ir até no seu final de ciclo aí, né, bem, tá? No caso aqui a gente trabalha com a Novogen, tá? Esse primeiro lote nosso aqui é a Novogen. A gente tem a Tinted aqui, que é essa branca, e a Brau, que é aquelas marronzinhas ali, né? Então, no caso aí, elas vão até em 90, 100 dias, 100 semanas, né, de postura. Então, para que a gente possa manter essa alta produtividade, com maior lucratividade, a gente precisa respeitar essas fases aí da galinha, tá? Tem alguns nutricionistas, né? Tem alguns aí pessoas mais inteiradas da área que tem até a postura 3, tá? Então, mas não é o nosso caso aqui. Então a gente trabalha com a fase pré-inicial, inicial, crescimento, pré-postura, postura 1 e postura 2, tá? E assim a gente tem as formulações das rações aí, todas com base nesse perfil aí, que é com base no núcleo que a gente usa, e assim a gente mantém a saúde das nossas aves, tá? Hoje elas estão com 57 semanas, fazendo exatamente hoje, tá? E hoje elas estão com média aí de 83, 85% de produtividade, tá? Então a produtividade, né, muito boa ainda, considerada muito boa, né? Então isso dá uma alta lucratividade. Então é uma galinha que consome uma quantidade razoável de ração, mas não é a maior quantidade de ração. Hoje elas estão em torno aí de 110, 115 gramas aí, por dia, tá? Então aí assim elas estão tendo essa produtividade. Então a gente respeita essa fase da ave para a gente ter uma alta conversão alimentar e continuar essa produção aí, mantendo a lucratividade, tá bom? Então, se você tiver mais alguma dúvida, pergunta aí para nós aí. Eu não sou, né, nenhum especialista, a gente está no dia a dia mesmo aí, né, da nossa lida, da convivência com as nossas aves, aprendendo, muitas vezes apanhando, né, aprendendo na prática. A gente está fazendo um ano aí com a nossa primeira criação, mas graças a Deus a gente está tendo sucesso, né? A gente teve poucas perdas, a gente está conseguindo vender toda a nossa produção, a gente está fazendo outro galpão aí para mais 1.600 aves, então a gente está em crescimento, tá? Mas eu não tenho experiência de 10, 15 anos, tenho experiência de um ano e tem estudos aí de mais de 10 anos, tá? Mas é na prática que a gente aprende. Então o que a gente sabe aqui a gente vai passando para vocês, né? Tem gente que sabe mais do que eu, pode entrar nos comentários aí, se eu falei besteira pode me corrigir, não tem problema nenhum, mas eu tenho certeza que isso que eu estou falando é verídico, né? Eu não quero trazer nada para vocês aqui que não seja algo que possa acrescentar aí na criação de vocês, tá bom? Então ajuda o canal aí, se inscreva, deixa o seu like aí, compartilha esse conteúdo aí para quem não sabe o que é a postura 2 e ajuda a gente a crescer, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus aí, fui!